Não importa como morriam, para uma geração, eles eram equivalentes aos Cavaleiros da Távola Redonda. Terceiro ato. Esquadrilhas do Tio Sam. Em 1917, quando os Estados Unidos se preparavam para entrar na Grande Guerra, o poderio aéreo dos Estados Unidos estava apenas no 14º lugar no mundo. Os únicos aviadores americanos treinados eram os que voavam na França com a famosa Lafayette Escadrille, a Esquadrilha Lafayette, que foi formada em abril de 1916. Quando o americano Norman Prince, em um grupo de outros 7, tiveram permissão para formar uma esquadrilha, com a esperança de encorajar os Estados Unidos a entrarem na guerra. Os voluntários americanos eram um grupo de despreocupados, incluindo jogadores de ligas de futebol, cowboys do Sudoeste e até o filho de um ex-presidente dos Estados Unidos. Embora eles tenham lutado bravamente, não podiam competir com a Alemanha, a qual a força aérea dominava os céus sobre os campos de batalha da Europa. Em junho, eles foram jogados para lutar sobre o campo de batalha de Verdun. Voando 5 patrulhas por dia, todos os 7 pilotos originais foram mortos ou feridos até o final do mês. Depois de quase um ano dos Estados Unidos entrarem na guerra, a Esquadrilha Lafayette foi integrada ao Serviço Aéreo dos Estados Unidos. Outros pilotos americanos servindo junto aos franceses também foram convidados a se transferirem para unidades americanas, com a exceção de Eugene Jacques Bullard, que foi deixado de lado por ser negro. No ar, assim como no chão, os Estados Unidos não estavam preparados para a guerra. Acredite em mim, estávamos longe de ser considerados prontos. Eu era um cadete novato, eu sei. Eles nos deram pistolas de madeira e nos disseram que íamos virar o jogo. Para equipamentos de treino, nós moldamos nossas próprias bombas. Logo treinamos com o equipamento de verdade. E tendo conhecido os requisitos de treinamento de terra, nos deram roupas de couro de voo e capacetes. Foi um dia orgulhoso. Primeiro fizemos uma checagem pré-voo de nossos aviões. 50 horas no ar. Algumas bombas e estávamos prontos para o treinamento avançado sobre o mar. Os Estados Unidos estavam produzindo pilotos, mas ainda sem nenhum avião caça. Logo, as vozes começaram a se levantar em Washington, pedindo a criação de um poder aéreo para o exército dos Estados Unidos. Newton Baker, secretário de guerra, insistia: a supremacia no ar na guerra moderna é essencial. O presidente Woodrow Wilson propôs $600 milhões para suprir as necessidades da aviação militar. E enquanto o Congresso debatia o seu pedido, os recém-formados pilotos foram enviados para lá. Embora eles tenham ido sem aviões, foram com estilo. Navios luxuosos camuflados como o Leviatã foram usados para levar as tropas. A maioria de nós mal treinados, mas com vontade de lutar, foi à França. Lá encontramos cidades com barracas de madeira e ruas lamacentas. Em aulas a céu aberto, praticávamos tiro. Modelos de madeira nos ensinaram como guiar um avião com o nosso fogo. Aviadores experientes em batalhas davam um tempo da guerra para nos mostrar como usar um manche. Era muito mais fácil conversar sobre uma virada de jogo do que produzir pilotos da noite para o dia. No final de 1917, a primeira esquadrilha foi formada sob o comando do Major Ralph Royce. Os homens de Royce foram a primeira unidade de aviação completamente americana a viver num combate. Eles eram jovens e inexperientes, mas eram ousados. Eles orgulhosamente colaram cruzes de ferro sobre os buracos de balas dos inimigos em seus aviões e mostraram seu orgulho americano com o chapéu do Tio Sam estampado na fuselagem. Quando o Major William Thor e a Esquadrilha Lafayette se tornaram a 103ª Esquadrilha, eles trouxeram um recorde de triunfos e a experiência necessária para o serviço aéreo americano. Junto com ele veio o capitão Field Kindley, que derrubou 12 aviões inimigos, assim como Elliott Springs, com 9 mortes. Um dos pilotos experientes no novo serviço americano era o Major Raoul Lufbery, que já tinha matado 17 inimigos. Lufbery nasceu na França, mas foi para os Estados Unidos com 19 anos.
Quando a guerra começou, ele se alistou à Legião Estrangeira Francesa e, em maio de 1916, se juntou à Esquadrilha Lafayette. Logo, se tornou o piloto líder. Em 1918, ele se juntou aos serviços aéreos americanos como um instrutor de combate. Ele foi morto em maio de 1918, depois de tentar salvar um piloto inexperiente. Atingido por uma metralhadora, o Nieuport de Lufberry pegou fogo sobre o seu campo com o resto da esquadrilha, assistindo-o a pular para a morte ao invés de ser queimado vivo. O melhor dos pilotos americanos era o ex-piloto de corridas Eddie Rickenbacker, que obteve o número de 26 mortes em combate aéreo. O austero capitão Eddie tinha sua própria forma de tratar o combate aéreo. Lutar no ar não é um esporte. É assassinato científico. Capitão Edward Rickenbacker, Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos. Conforme os jovens Yankees tomaram os céus com os Nieuports franceses emprestados, e com sorte alguns aviões Spad 13 usados, o país que primeiro se lançou ao céu lutava para conseguir o seu próprio pássaro de guerra. As fábricas de aviões americanas e nós, trabalhadores, começamos tarde. Para fazer as asas do avião, eles usaram carpinteiros de casa, alcochoados de móveis, até costureiras. Pintores usavam verniz que cheirava a banana. Depois que cada avião fez um teste de voo, nós os desmontamos e embalamos às escondidas. Depois colocamos em caixas endereçadas e enviamos para o fronte. Em maio de 1918, os primeiros aviões DH-4 foram enviados em pedaços de fábricas americanas para a França, onde as partes eram remontadas em aviões de caça e ajudavam a tirar o inimigo do céu. Apenas 8 meses depois que foram colocados em produção, eles se juntaram aos aviadores americanos prontos para um grande empurrão. Quarto ato. Zeppelins sobre Londres. Mesmo antes da Grande Guerra, as naves aéreas eram vistas como um símbolo de terror aos olhos do público. Ainda em 1908, H.G. Wells descreveu um ataque aéreo em Nova York que deixaria a cidade em ruínas e chamas, com amontoados de mortos. Era uma visão que não passou desapercebida por alguns comandantes militares. O capitão Peter Strasser, cabeça da frota aérea da Marinha Alemã, acreditava que a Inglaterra poderia ser superada através de aeronaves. Os alemães não tinham monopólio sobre a intenção de bombardear cidades inimigas e seus centros industriais. Mas eles tinham a liderança da tecnologia aérea e em 1914 as aeronaves eram as únicas capazes de carregar grandes bombas longe o suficiente para acertar alvos estratégicos. Contudo, neste estágio da guerra, o serviço aéreo de nenhuma nação era capaz de realizar a visão de Wells de destruição aérea. Zeppelins com armação de metal e dirigíveis Schutzlanzas com armação de madeira revelaram sérios problemas em combate. Eles não sobreviveriam sobre o campo de batalha. Viajando a 80 km horários, eles eram alvos grandes e tentadores para atiradores na terra e caças no ar. 4 enormes aeronaves foram derrubadas no primeiro mês da guerra. A única arma que a aeronave tinha a seu favor era a ação secreta. Em uma noite sem lua, mesmo com o tamanho, os Zeppelins podiam se camuflar e agir. As grandes aeronaves se tornaram invasoras da noite. O exército e a marinha imperial alemã usavam aeronaves para bombardear uma variedade de alvos estratégicos camuflados na escuridão, incluindo Paris. Mas o alvo mais premiado foi Londres. Crianças em escolas alemãs aprenderam a cantar: "Voe, Zeppelin, voe, voe para a Inglaterra irá queimar." A chegada de aeronaves sobre a Inglaterra em 1915 teve grande efeito sobre a indefesa população civil. Ninguém que escutou o barulho estrondoso dos motores do Maybach ou a escura silhueta passando sobre suas cabeças à noite esqueceu a experiência. Ainda assim, comandantes de aeronaves achavam arriscado esse tipo de campanha. Viajar de bases no norte da Alemanha ou de territórios ocupados na Bélgica para a Inglaterra e voltar na escuridão era uma tarefa perigosa.
Uma vez que a Inglaterra organizou caças noturnos e tropas na terra com munição incendiária, viajar para